Amém. Vamos começar então nossa mensagem orando. Senhor nosso Deus, Pai amado que está no céu, louvado seja o teu nome. Abençoa esta mensagem, abre o coração das crianças e dos adultos que estão aqui presentes e não permita que o pregador atrapalhe a tua mensagem. É isso que eu tenho para lhe pedir para esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pregação hoje o tema é pregação para as crianças no livro de Ruth. Então vou convidar os irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth. Antes de 1 Samuel, é Ruth, entre Juízes e 1 Samuel. 1 Samuel. Livro de Ruth. Nós vamos abrir em Ruth 1. Aí eu vou lendo assim alguns versículos, vou pedir para a gente ir pulando, que eu vou fazer um resumo do livro de Ruth aqui lendo, Pedir para os irmãos lerem o livro de Ruth durante a semana, acredito que tenham lido, para que as crianças já saibam o que acontece na história. Mas mesmo assim, eu vou ler tudo de novo. Nós pregamos para as crianças, e esse culto é um culto para as crianças, da forma mais próxima possível do que uma pregação normal. Porque temos visto Deus usando as crianças da nossa igreja, através também da nossa pregação. Então vamos lá, diz assim, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Amém? Todos acharam? Amém, amém? Amém. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, vou ler do 1 ao 5 nesse instante. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Agora vamos pular lá para o versículo 8. Disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Versículos 15 e 16 ainda. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E agora o versículo 22, do capítulo 1. Assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Versículo 1 do capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E aí, versículo 23 do capítulo 2. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos acabou, e ficou com a sua sogra. E aí, versículo 9 do capítulo 3. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre tua serva, porque tu és o remidor. E o versículo 18, capítulo 3 ainda. Então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E versículo 5 do capítulo 4. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança. E aí, versículos 13 ao 17, capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama.
E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. Passamos por alguns versículos que resumem um pouco toda a história do livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que aparentemente não traz grandes coisas para as crianças, né? Não tem arca, não tem animais indo para a arca, não tem Daniel na cova dos leões, não tem andar sobre as águas, grandes milagres, não tem muitas coisas que aparentemente podem não ser atrativo para as crianças. Mas as nossas pregações têm se mostrado que as crianças têm plena capacidade de entender e participar do culto normalmente. Por isso que elas participam, por isso que elas aprendem aquilo que Deus permite que elas assimilem daquilo que é a palavra de Deus. E nós vemos as nossas crianças serem edificadas, elas participam, ganham almas. Agora são 112, não é isso? 112 almas ganhas para Jesus do ano de 2020, glória a Deus! E muitas dessas almas têm a participação das nossas crianças. Amém? Quebramos nosso recorde. Porque o livro de Ruth para as nossas crianças, o que essa história tem para nos ensinar? Apesar de não ter nada espetaculoso acontecendo, esse livro possui muita profundidade, de tal forma que seria impossível adentrar em todos os aspectos que o livro aborda. É muito profundo a ação de Deus na vida de Noemi, de Ruth e de Boaz, são os principais, personagens. Na história de Ruth tem tragédia. Ela perde os filhos, perde o marido, morreram. E ainda assim parece não ter grandes coisas, mas nós vemos a ação de Deus em meio até às tragédias. E esse livro tem muitos ensinamentos. Qual é o resumo da história do livro, para quem não leu durante a semana? Elimeleque e Noemi saíram, fugiram do seu país, estava tendo muita fome, eles não tinham dinheiro para comer, estavam passando fome, falaram: vamos embora, vamos para a terra de Moab, talvez lá estivesse melhor, como alguém querendo fugir do Brasil, que está com dificuldade, vamos fugir do Brasil e tal, e lá foram eles, foram embora, fugindo daquela desgraça que o povo vivia, e levaram com eles seus 2 filhos. Porém, quando eles chegaram lá, Elimeleque, que era o marido de Noemi, morreu e ela ficou sem marido, e os filhos se casaram. Cada um arrumou uma esposa naquela terra de Moab, eles se casaram. Porém, os filhos também morreram. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, ficou ela e as noras. E ela decide então voltar para Israel. Ela tinha terras em Israel, como todo o povo tinha, por herança que foi distribuída pelo próprio Josué, no caso, ali seguindo as ordens e orientações de Moisés e de Deus. E ele distribuiu as terras conforme a porção de cada um, e Noemi tinha sua porção de terras, e ela falou: vou voltar para lá. Talvez ela planejasse vender aquelas terras, enfim. E disse para as noras: olha, vocês vão embora. Ela tentou convencer as noras: vão embora, não faz sentido vocês irem comigo para passar fome lá na minha terra. Vocês têm seu pai aqui, sua mãe, lá na casa de seu pai tem ar-condicionado, tem tudo de bom lá, vai para lá que é melhor, lá comigo vocês vão passar fome. Insistiu: vai embora. E uma das noras dela foi mesmo embora, mas a outra, Ruth, foi fiel a ela, foi fiel ao ponto de correr o risco de morrer de fome. Falou: não, eu vou embora, passar fome? Eu vou passar fome. E o texto diz ainda que ela adotou para si o Deus de Noemi. Então, uma vez adotada, ela vai seguir aquilo que Deus ordena. Pela lei, quando morria um dos homens da família, pelo texto ali, um parente, o nome da família se perdia. Se não tem mais nenhum homem, o nome da família se perdia. Então, um parente próximo poderia ser o remidor. Ele compraria as terras para si, casaria com uma das moças e redimiria o nome da família quando viesse o filho. O filho seria a remissão daquele nome e tinha o papel de remidor. Noemi e Ruth acharam que Boaz, que era um homem que tinha posses, tinha condição de comprar terra, tinha fartura e era temente ao Senhor, era ele o remidor. E foram lá, traçaram um plano para fazer com que ele cumprisse o seu papel de remidor. Muito bem, e livrasse Noemi e Ruth da fome, da miséria e da vergonha. Noemi se sentia tão envergonhada que mudou o seu nome. Ela mudou o nome para um nome que significa angústia, aflição.
porque ela estava, de fato, aflita. Boaz, que era este homem, se apaixonou por Ruth. Se apaixonou e queria se casar com ela, mas descobriu... Então ele se apaixonou, falou, olha, essa mulher, vou casar com ela. Mas tinha um problema. Ele descobriu que não era ele o remidor. Tinha um outro remidor. Interessante que a Bíblia nem diz o nome do outro, chama ele de fulano. Então fulano era o remidor, ele tinha a obrigação de ser o remidor. E Boaz sacrificou então o seu próprio amor. Ele falou, olha, eu corro o risco de perder a minha esposa, mas eu não vou fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E foi lá e procurou o remidor para que ele comprasse as terras e se casasse com a esposa que ele gostaria de ter. Por que ele fez isso? Porque Boaz também foi fiel. Ambos foram fiéis a Deus, tementes ao Senhor. Então, ele abriu mão de sua paixão e foi lá primeiro, chamou os anciãos, reuniu todo mundo, chamou fulano, o remidor, disse, olha, você é o remidor, você tem que comprar as terras, é seu papel, é sua obrigação. E o remidor diz que talvez tivesse algum prejuízo financeiro ali com a sua herança, talvez as terras fossem caras, talvez tivessem muitas dívidas, talvez fossem improdutivas, não sei qual era o motivo que traria prejuízo para ele. Ele então recusou-se ao seu papel de remidor. Como ele fez isso? Ele tirou os sapatos, né? Tirou o sapato e deu para o remidor calçar. Porque para todo sapato velho, para todo pé descalço tem um sapato velho, não é isso? Muito bem. Não se casou ele, o fulano, com a Ruth, que era o papel dele, não comprou os terrenos. Então Boaz assumiu esse compromisso, uma vez que estava dentro da lei, dentro da vontade de Deus, de acordo com o que era certo, eles se casaram, tiveram um filho, deram um neto a Noemi, acabaram com a aflição, a fome de Noemi, e o nome desse filho era Obed, que foi avô do grande rei Davi. Muito bem, esse é o resumo do livro. O tema do livro que salta aos olhos de imediato, se você ler ele de uma vez só, é a fidelidade. Deus abençoou Noemi, Deus abençoou Ruth, Deus abençoou Boaz, porque todos eles não abriram mão da sua fidelidade para com o Senhor. Eles eram tementes a Deus. Mesmo Ruth, que acabou de decidir, olha, eu vou seguir o seu Deus, ela já assimilou aquilo que era verdade. Isso nós temos visto nos nossos evangelismos. Eu estava conversando com o Zé Renato, irmão Zé Renato, uma pessoa, nós abordamos a pessoa e ela disse que era católica, ferrenha e tal, e não queria ouvir, aceitou Jesus no final. Quando aceitou, ela falou, olha, acabou idolatria na minha casa, vou me livrar das imagens, vou fazer isso tudo, e nem tinha tocado no assunto. Deus pode fazer isso com as pessoas, mas a gente precisa fazer o nosso papel. Então vocês que são crianças, né, que são jovens, na verdade todos nós precisamos estar atentos a esta verdade. Deus abençoa a nossa fidelidade, mesmo que pareça loucura, porque às vezes ser fiel a Deus pode parecer loucura. Amém. Uma das noras de Noemi foi embora, voltou para a casa do seu pai, porque isso fazia todo sentido. No mundo da época, não fazia sentido passar fome com uma velha viúva. Se ela tem um pai, uma mãe que pudesse acolhê-la novamente, ela era jovem, poderia se casar de novo, teria uma vida tranquila. Fazia muito mais sentido ter uma vida tranquila. Mas a outra nora, Ruth, achou que não valia a pena ter essa vida tranquila. Por quê? Porque esta vida é passageira. Eu vou morrer, vocês vão morrer. Mas Deus é eterno. E nós estaremos com Deus na eternidade. Às vezes, obedecer a Deus, amém, pode parecer loucura, pode parecer que vai fazer com que nós morramos de fome ou até mesmo de vergonha. É isto que a sociedade de hoje ensina às nossas crianças, aos nossos jovens. Vai dizer para as meninas que ter filhos é uma vergonha, que vai atrapalhar o futuro, que dá muita despesa, vai ficar com fome, como é que você vai alimentar, é escola, é plano de saúde, é não sei o quê. E as pessoas pensam que, não, isso faz sentido. Faz sentido. Para que eu vou me prejudicar? Para que eu vou sacrificar-me financeiramente? Para que eu vou prejudicar as minhas condições se eu posso ter conforto na casa do meu pai e da minha mãe, ou no meu emprego, ou na minha carreira?
E as pessoas escolhem não ter filhos. Faz sentido não sair para pregar o evangelho e ser perseguido e ser odiado pela sua família, pelos seus parentes. Faz sentido, é muito mais fácil ser cristão em casa. E aí as igrejas vão ficando cada vez mais fracos, prejudicando, comprometendo a palavra de Deus. Amém. Mas, apesar de parecer fazer sentido, a verdade é que temos que seguir a Bíblia, porque Deus sempre abençoa a fidelidade. Deus abençoa a fidelidade. Assim como um pai abençoa um filho que o obedece. O filho que obedece o pai e a mãe, obedece a avó, obedece o tio, pessoas, figuras de autoridade. A criança que obedece o professor na escola. São crianças honradas. As pessoas têm orgulho. Elas olham para as crianças e pensam, puxa vida, esse meu filho me enche de orgulho. Porque eu peço uma ajuda, ele me ajuda. Eu falo com ele para ele fazer uma coisa, ele faz essa coisa, não me dá trabalho. Agora o filho que fica o tempo todo reclamando, perguntando, importunando o pai e a mãe, o pai fica constantemente irritado. E no dia que ele gostaria de abençoar aquela criança, ele não vai fazer com a mesma alegria que talvez fizesse. E a própria criança que é prejudicada, a mesma coisa acontece na nossa relação com Deus. Amém. Se nós ficamos reclamando, mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? Sabe, Jó, ele perguntou por quê para Deus. Ele perdeu tudo e ficou perguntando por quê para Deus. Por quê, Deus? Por quê? E quando Deus respondeu a Jó, ele não respondeu nada, não explicou nada. Jó continuou sem entender o porquê. Porque Deus, nós que somos filhos de Deus, não interessa perguntar a Deus o porquê. Ele é autoridade. As crianças, quando o pai manda escovar os dentes, por que eu vou escovar o dente? Não interessa. Escova o dente, obedece. Quando o pai manda dormir, vai dormir. É uma questão de obediência. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção desse texto, já caminhando para encerrar a mensagem de hoje, é o detalhe logo no início. Um detalhe mesmo que é colocado, diz assim, que aquilo tudo aconteceu no tempo dos juízes. Então a história de Boaz, a história de Ruth, de Noemi, aconteceu em Israel no tempo em que haviam juízes no povo de Israel. E o que isso tem de detalhe importante? O que isso tem a ver? Os juízes são os super-heróis da Bíblia. São os super-heróis em declínio da Bíblia. São os juízes que vão fazer as grandes coisas. É Sansão com a sua super força. É Gideão com seus instrumentos que fazem os inimigos se degladiarem sem que ele faça nada. Mas todos os juízes vão levando o povo de Israel cada vez mais para o declínio. Cada vez mais. Nós temos ali Débora, que não cumpre, o Baraque, que não cumpre sua função de profeta e deixa uma mulher assumir o seu papel. Nós temos diversos Jefté, que instaurou, que sacrificou sua própria filha para Deus. Os juízes são os grandes super-heróis, poderosos de Deus, que levaram o povo ao declínio moral, cada vez mais instaurando práticas pagãs. Sempre assim, vem um juiz e desce, cai, e cada vez mais o povo vai se afastando de Deus. Em meio a isso tudo, homens poderosos, juízes fortes, com guerras miraculosas, tinha uma família normal, de gente comum, Noemi e Ruth. Gente normal, mas que era fiel, em meio a um período de muita infidelidade. E às vezes, quando nós somos criança, nós temos a tendência de nos impressionar, para com isso, com os outros. A gente acha que o amigo é mais rápido e a gente se frustra com isso. O outro é mais forte, o outro é melhor no futebol, o outro é melhor no videogame, o outro já sabe ler, o outro pula mais alto, o outro corre uma distância longa de um pé só e você se sente diminuído às vezes. E é mais ou menos isso que acontece nessa história, é o paralelo. Porque em meio a grandes juízes, Sansão fazendo coisas incríveis, tinha uma família normal, que não tinha nada demais, e que perdeu o seu marido, e que perdeu os seus filhos. Em meio a tudo aquilo ali, tinha uma família sofrendo. E às vezes, a gente olha para o nosso vizinho, a gente olha ao redor, e pensa que está tudo indo tão bem para os outros, e pensa que talvez nós estejamos ali pequeninos, esquecidos por Deus. Sabe, na história de Ruth, não tem momento algum, Deus falou com Ruth, e Deus disse para Noemi, e Deus fez. Isso não acontece na história. Assim como às vezes a gente pensa, poxa, mas Deus não fala comigo, mas Deus não responde. Muito bem. Amém.
Noemi se sentiu assim, amargurada, abandonada por Deus. Ela mudou seu nome, perdeu o marido, perdeu os filhos, ficou triste, lamentou, mas não perdeu a sua fidelidade. Ruth poderia ter ido embora como a sua cunhada, mas ela estava disposta a morrer se preciso fosse, passar fome, passar a vergonha que ela passou, para ficar fiel a Deus, fiel à sua sogra. Boaz poderia ter tentado. Quando Ruth falou que Boaz era o remidor, ele não sabia que ele era o remidor. Ele se apaixonou e ele falou, poxa, eu sou o remidor? Beleza, ele poderia ter falado, vou casar. Ia lá, se casava. Talvez ninguém fosse saber que ele não era o remidor, mas ele, ao saber disso, ele pensou, quero me casar com ela. Mas antes, ele fez o que era certo. Ele foi procurar saber e descobriu que não era ele o remidor. Seria mais fácil, talvez, ter casado, mas ele escolheu o caminho mais difícil e não se casou. Correu o risco de ver a esposa, a mulher que ele amou, casando-se com outro, para não ofender a Deus, não fazer o que é errado. Você pode escolher assim também, essa é uma escolha que está presente a todos nós, especialmente as crianças. Você pode escolher ver desenho o dia inteiro, ver mangá, ou jogar videogame, ver filmes, pode escolher ficar no TikTok a manhã inteira, porque isso é mais fácil. Ninguém vai ver. Talvez, se você ficar sem fazer nada o dia inteiro, seu pai não vai brigar, sua mãe não vai brigar, não vai ter consequência nenhuma, como talvez não fosse ter consequência para Boaz se casasse com Ruth. Mas é preciso, mesmo criança, tomar a decisão certa, escolher o que é certo. Fazer, por exemplo, o dever de casa, estudar, ler um livro, ver se a mãe está muito ocupada e tentar ajudar, ver se o pai está enrolado, ver o que pode fazer para ajudar. Tudo isso é importante. No caso dos pais, fazer a comida, cuidar dos filhos, as nossas obrigações. Todo mundo tem a escolha de Boaz, fazer o errado e talvez não ser nem incomodado por isso, ou fazer o que é certo, pagar o preço e ser abençoado por Deus. Ora, mas não vemos nenhum grande milagre. Tudo bem, ela era uma mulher, ele era um homem, se casaram e tiveram filhos. Qual o grande milagre nisso? Para encerrar o texto, antes vou dizer uma coisa, se vocês escolherem fazer a coisa certa, seus pais vão ficar orgulhosos de vocês, suas avós, seus tios, todo mundo vai ficar orgulhoso de vocês. Mas para ter uma noção de que mesmo em meio a aparente esquecimento de Deus, ao aparente esquecimento de Deus, ninguém viu a obra de Deus acontecendo ali, o que será que está acontecendo? Nós vamos encerrar a mensagem de hoje, lá em Mateus capítulo 1, para nós vermos o quanto Deus abençoou pessoas comuns que tomaram a decisão de ser fiel a Deus, de obedecer. Mateus capítulo 1 diz assim: o livro de Mateus é o primeiro livro do Evangelho e vai tratar sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Presta atenção, Samuel. Vai tratar sobre o nosso Salvador. Mateus capítulo 1. E olha o que ele vai dizer. Na hora que vai dizer, olha, o nosso Salvador é o nosso rei, é o herdeiro da promessa. Ele vai traçar a genealogia completa de todo mundo. E no versículo 5 ele vai dizendo, olha, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. E no versículo 5 diz assim, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Deus agraciou tanto a Boaz pela sua fidelidade, tanto a Ruth pela sua fidelidade, pela sua obediência, que decidiu colocar na genealogia do próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, o nome de Boaz, o nome de Ruth. Está aqui a mulher e fez questão de dizer, Boaz gerou de Ruth. No anterior não tem, Judá gerou, no caso tem de Tamar, mas a Perez, a Zerá, a Perez gerou a Esrom gerou a Arão. Poucas são as mulheres que são mencionadas na Bíblia, na genealogia. Mas Ruth foi lembrada, porque Ruth foi fiel. Ruth obedeceu. Então a lição de hoje é, obedeçam a seus pais. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Vou pedir para encerrar o vídeo. Amém. E essa é a mensagem.